Olá, começa agora o programa Primeiro Ato. Aqui você fica por dentro das produções locais que participam do FIT, o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto, que acontece em julho. Nesta edição, nós vamos falar sobre o espetáculo Cabaré Existência, do Grupo GAL, Grupo de Apoio à Loucura. Para dar os detalhes dessa produção, eu recebo Murilo Gussi, que é fundador e diretor desse coletivo. Murilo, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, muito feliz, ainda bem por esse motivo. Tamo no FIT, gente! Murilo, fala para mim um pouquinho, vamos destrinchar esse espetáculo. Na descrição fala que ele é um musical performativo. O que exatamente é isso? O que o espectador vai encontrar? Que legal essa pergunta. Eu penso ser bem importante dar uma olhada pro passado pra gente pensar Cabaré Existência, né? Ele, na verdade, é um desdobramento do Manifesto Musical Puto, que foi o primeiro momento em que eu começo a me interessar. Sempre me interessei no flerte de linguagem, né? Sempre depois de um tempo, comecei a estudar performance e acho o teatro um meio que consegue dialogar com várias linguagens e como isso potencializa o nosso discurso, né? E em Puto veio essa necessidade, a partir de algumas coisas que eu tinha visto numa viagem, de me relacionar com a música. Eu sempre gostei muito da música, mas ela nunca esteve presente ao vivo nas nossas criações, né? E Puto, eu tive a felicidade de dialogar com outros artistas, então eu trabalhava com uma baterista e com um baixista, e a palavra com o ritmo a gente percebeu que ela se comunicava de outra forma, né? Gal tem uma questão de falar sobre as intolerâncias, mas também, acima de tudo, de falar do amor e da liberdade, e muitas vezes a gente percebe um bloqueio, uma resistência, né, das pessoas escutarem, refletirem sobre aquilo. Sobre esses temas específicos. Justamente. E a música, ela tem esse poder que ela atravessa, né? A gente está falando que vivemos no país que mais mata pessoas dissidentes no mundo e, ao mesmo tempo, a pessoa está batendo o seu pezinho, se permitindo ouvir aquilo. Então, foi um jogo muito gostoso. Puto teve um momento brilhante, assim, apresentando em festivais também. Apresentamos no FIT em 2018, que foi uma apresentação incrível no Graneleiro. E fomos somando rede com outros coletivos, com outras pessoas que se identificavam com aquilo. Eu lembro muito de terminar as sessões e pessoas virem conversando como nunca tinha acontecido nos outros espetáculos, né? A gente tem mais de 10 anos aí de caminhada e Puto foi esse espetáculo que virou uma chave na linha de pesquisa do coletivo. E aí o Cabaré, ele veio como um desdobramento daquilo. Vamos brincar disso de novo? E aí, justamente, pessoas que vinham conversar comigo após o espetáculo e diziam: se você for montar alguma coisa, eu gostaria de montar contigo. Se for fazer alguma coisa nessa linha, precisar de um guitarrista, tô junto. E foi assim, eu acabei convidando algumas pessoas que tinham assistido o espetáculo, tinham se identificado, e a gente resolveu novamente, vamos colocar esse tema na mesa, vamos se colocar em jogo, né? Eu acredito que, falando de mim, eu consigo me conectar com o mundo, né? E para além da minha história, da minha vivência, o como as outras vivências somaram nessa criação também. Desses outros criadores que estão juntos. Justamente. E eu costumo dizer que eu não toco nenhum instrumento, eu só toco o terror mesmo, né? Mas aí somamos com a baterista que já trabalhava comigo no Puto, um guitarrista, uma menina cantora, um menino que toca violão também. Tudo ao vivo. Tudo ao vivo. E aí partimos desse processo de criação de sempre trago algumas referências, algo que me inspira, algo que eu sei que eu quero. Eu tenho muita imagem, assim, nos meus processos criativos, né? Eu visualizo algo e falo, a partir disso eu sei que vai virar algo que eu não sei o que é, que a gente vai precisar ir para a sala de ensaio, experimentar, treinar, mas eu acredito que vai acontecer isso, eu acredito que essa música cabe. E então, falar de Cabaré Existência é pensar Puto, né? Puto que nos apresentou tanto, que, quanto artista, me fez crescer muito, sabe? Em consciência de possibilidades de jogo também. Eu acredito muito no teatro como essa ferramenta de reflexão, essa ferramenta de comunicação, mas quais são os meios que pode deixar isso mais interessante, né? Então, Cabaré Existência é um desejo de continuidade, de que a gente não pare com isso. E aí, depois disso, viemos com Psicorange também, que também é um desejo de continuar refletindo a partir da música. E muito se dá através do encontro.
quando cria o Puto, ele resulta naquilo por conta do encontro daqueles artistas. Daquele núcleo ali criado, justamente, né? Por essa questão da vivência, né? A gente trabalha com uma dramaturgia autoral que muito se parte do seu depoimento, né? A minha cena de cabaré, ela foi a primeira cena que chegou no espetáculo. A gente teve um processo de orientações com o Gustavo Colombini, que nos orientou na escrita dessa dramaturgia, e ele provocava alguns exercícios. E eu lembro que o trabalho estreia em dezembro de 2017, chego lá para contar sobre essa reestreia que se dá agora no FIT, né? E nós começamos a trabalhar ele em abril de 2017. E eu lembro que em maio eu chego com a cena, que é a cena inicial do espetáculo, e ele fala, eu acho que é esse o caminho. E isso acaba também estimulando a criação dos outros artistas, né? E aí tínhamos esse tema em comum, que é a questão da resistência, mas resistir a quê? A questão da existência, que vivência é essa que me cabe? O fracasso vinha muito como estímulo de partida também, né? Dessa sociedade que nos cobra sucesso o tempo todo. Estar na programação do FIT, né, por exemplo, nos faz competir entre nós, né? Nós, quanto artistas, para além do termos que criar com toda a honestidade que nos cabe, muitas vezes a gente cria para conseguir uma oportunidade, né? Para entrar, né? E ao mesmo momento que a criação é o que me motiva, ela também me traz vários gatilhos da questão da competição, da questão do fracasso, da questão de não ter sido bom o suficiente. Aí a terapia ajuda um pouco a gente também, né? Porque são gatilhos de infância também, né? Eu, quanto um corpo dissidente, eu me sinto não pertencente a vários núcleos. E a arte foi o primeiro momento, assim, que lá atrás eu falo, eita, me parece que aqui a minha respiração é outra. Me parece que a questão da presença cênica, ela começou a me trazer uma presença para a vida também. E eu acredito que é justamente isso que me estimula na criação desses espetáculos autorais. Porque, para além de estar em cena, eu estou em cena chamando os meus demônios para dançar e me convidando para fazer uma festa com os meus traumas, mas também com as minhas vitórias, né? E acredito muito na vitória de encontrar pessoas para que você possa criar junto. Falando em encontrar pessoas, quem são as pessoas que estão no cabaré junto contigo e de onde elas vêm? Quais são as formações? Elas são de diferentes núcleos artísticos e formações artísticas? Que felicidade essa pergunta, né? Novamente, assim como eu disse de Puto, é necessário olhar que esse espetáculo ele foi criado por um elenco que hoje já não é o mesmo que a gente vai ver no FIT, né? Eu trabalho com a Andressa, que é essa amiga querida, que é uma bancária que se desdobra na arte, que fez arte há muito tempo, e no nosso encontro com o Puto, ela sente esse resgate, sente essa possibilidade de experimentação novamente. E é a nossa baterista, ela dança, ela faz um todo, porque eu provoco essa galera também, que não dá pra ser uma coisa só. A gente é muita coisa, né? É que por muitas vezes a gente ainda não percebeu isso. Então, o lugar do músico no espetáculo, o lugar do ator do espetáculo, o lugar... Não, eu acho que é o lugar do artista num espetáculo, né? Que o músico possa abrir a sua boca, assim, e falar um bom texto, que o ator possa se atrever a dançar, a tocar alguma coisa, por mais que não tenha isso quanto a... Como posso dizer? Quanto o que você faz de melhor, quanto o que você faz desde sempre, né? Então, para além de Andressa, trabalhei com Gael, que é um menino incrível, um ator, um musicista da cidade, que está desde da primeira formação. Então, nessa primeira formação, somos nós três. Somos em 5 no elenco. E trabalhávamos com Gaia, que é uma cantora brilhante que a arte me apresentou, uma pessoa que faz um yoga babado para se aquecer, uma outra energia, a gente todo muito acelerado, eu sou geminiano, eu falo, eu gesticulo, e ela toda numa paz e um equilíbrio bom para os nossos encontros. Estava todo mundo surtando para entrar em cena, ela relaxando, fazendo sua saudação ao sol. Um beijo, inclusive, para todos esses queridos que estão assistindo, né? E não posso deixar de falar de Bruno. Bruno é um artista da cidade que fez o UEL, a Universidade de Londrina, né?
Bruno veio com uma bagagem da universidade, né, assim, do treinamento físico, que a UEL tem como uma das características, né? E ele foi muito responsável pelo cuidado físico da gente, por provocações em sala de ensaio, porque é muito dessa troca, né? Um espetáculo que ele não é assinado por um único diretor, ele tem uma criação coletiva. Né? Embora a gente tenha um olhar que se dispõe a dar uma distanciada, a responder, orientar, ele é muito do que é dado pelo artista, né? Volto, todos os textos foram escritos, cada cena pelo próprio ator, né? As músicas, cada um foi colocando a sua cara para que isso não fique algo que é imposto por mim. Eu nem gosto dessa palavra, né? Eu gosto de provocar, eu gosto de apresentar caminhos, eu vou sentindo o que eu quero, mas justamente colocando isso na roda eu vou percebendo outras coisas e isso se dá na troca. E aí são pessoas, né? São pessoas que têm as suas vidas, têm os seus desejos. Gaia hoje está tocando numa banda em Florianópolis. Linda, vejo seus vídeos e brilhando como é para as pessoas serem, né? Gente é feita para brilhar mesmo. E Bruno, para além de tudo, é um tatuador. Então ele se mudou para São Paulo recentemente. E quando soubemos da seleção, entrei em contato. Falei, tem uma questão logística aí, hein, minha gente? Como que a gente resgata isso, né? E existe um desejo do coletivo que é de trocar com as mais diversas vivências, né? Então, eu tenho o privilégio, em um outro trabalho, de conhecer Lissa, que é uma grandíssima artista da cidade. Ela canta, ela toca, ela interpreta, ela faz o que ela quiser e tudo que ela se dispõe a fazer, ela faz muito bem. E a gente trabalha junto em Psicorange, que também é um processo que passou por uma mudança de formação, né? Trabalhávamos com uma pessoa que sai, entra a Lissa e Cairo, que é um amigo querido da cidade também. E conheço uma amiga íntima que tem o prazer de já ter trabalhado em outros trabalhos do coletivo, que é a Cristina Martins. Cristina Martins, para mim, ela é só uma deusa, entendeu? Ela faz também o que quiser, ela brilha, ela sorri, ela é modelo, ela canta, ela também é uma artista que faz o que quer. E eu sinto, Gal, esse palco onde é permitido você fazer o que você quiser, sem essas cobranças que eu estava falando há pouco. Né? Numa das músicas, a gente, logo no início do espetáculo, a primeira música do espetáculo, a gente pergunta, né, onde eu posso ser quem eu sou? E quantas vezes eu sou eu de fato, né? Quais são as máscaras que eu visto aqui para conversar contigo? Eu sou arte educador também, né? Quais são as máscaras que eu visto lá na minha sala de aula, nos meus ensaios, nos meus relacionamentos com a minha família? E o cabaré é um pensamento que a performance me traz de um desnudar-se, né? Da gente tirar um pouco dessas camadas para tentar olhar... Achar a si mesmo ali. Exato. E nem sempre a gente gosta do que vê. Então, mais do que achar, é acolher aquilo, né? Porque talvez essa parte que eu esconda, eu tenha um olhar disso porque foi o que me foi feito acreditar. Que não é uma parte válida minha, né? Mas é a minha parte viva. A gente é parte viva do mundo, né? Como diria o Rico da Laçã. Então, muito me interessa essa parte viva, muito me interessa esse encontro. E já disse, né? Sou geminiana, eu vou abrindo as abas. Então, vamos ver Murilo Gussi, Andressa Maria, Gael Camilo. E agora, estreando nesse espetáculo, Cristina Martins e Lissa Uriel. Que bacana. Eu acho que você estava falando aí um pouco de toda essa trajetória do grupo. Quando você fala até tá na descrição do próprio espetáculo, Moulin Rouge do interior, dos renegados. E quando você fala também em corpos dissidentes, a gente está falando de quê? Em quais aspectos, ou sei que são muitos, mas quais são os mais importantes e os mais caros ao Gal, quando a gente fala desses renegados, por exemplo? Sim. Eu gosto muito da expressão do Moulin Rouge do interior, porque nos vem, né? A gente, quando vai estudar arte, quando a gente vai estudar, tudo nos vem de um pensamento colonizado, né? Esse muito querer fazer uma arte inspirada em, né? Foi nos trazido isso, né? O feat, inclusive, ele é uma possibilidade da gente
olhar linguagens diferentes, grupos diferentes e também poder olhar para esse teatro brasileiro, para esse teatro preto brasileiro, que Cleiton Nascimento, que foi um último orientador que nós tivemos num trabalho recente, muito nos traz essa questão de olhar para si, né? E, novamente, a gente é uma construção de muito que nos é dado. E nos foi empurrado por muitas vezes que a arte é isso, que a vida é isso, que precisamos ser isso. Ou que o artista é isso, O artista é isso, justamente. E eu sou simplesmente uma bicha artista, né? Com as minhas questões, como já disse. Mas ainda bem que a gente tem, para além de lugar de fala, lugar de escuta. E há um tempo eu desenvolvi uma conversa, um webinário, na verdade, de uma mostra que eu estava realizando com a Renata Carvalho, que é uma artista que teve aqui no ano passado com o Manifesto Transpofágico, uma artista incrível. E ela me apresentou a questão da interseccionalidade, que até então eu não sabia o que era isso. E, assim, resumidamente, é a gente pensar numa pirâmide das opressões, né? Então, eu, quanto bicha, lógico que eu passo pelas minhas questões. E eu sei delas e não as diminuo, mas também as ressignifico. Mas é diferente da minha mana Cristina, que é uma mulher transpreta. Ou seja, ela vai passar por mais questões de opressão sociais do que eu, né? E aí, se a gente for mais abaixo, a gente vai encontrar... Enfim, né? No topo vão estar as mulheres, as travestis e as pessoas pretas, né? A pessoa branca acima e tudo mais. Então, a gente vai pensando isso e, às vezes, é interessante a gente visualizar para que a gente possa abrir, né? Então, a presença de Cristina é muito importante para mim. E não simplesmente pelas questões de que as opressões dela cabem, não. A vivência dela, o brilho dela, o que ela nos traz, o que ela nos ensina, né? Porque sala de ensaio é isso, a gente vai marcar uma cena, mas a gente questiona, a gente desdobra. A gente está num momento de muita conversa sobre o tema, né? Cristina e Lissa não reproduzem a cena de Gaia e de Bruno, porque aquela cena é deles. É o discurso deles, né? Quais são os discursos que Lissa, também enquanto uma mana trans, traz para esse espetáculo? O que Cristina traz com a sua vivência para esse espetáculo? Então, eu penso que Gal é uma rede de apoio, onde a gente se conecta, onde a gente se acolhe e a gente faz arte com isso, né? Então, em 2017, nos cabiam questões que também mudaram. O meu texto já não é mais a mesma coisa. O espetáculo vai sendo atualizado? Ele vai sendo atualizado na medida que as coisas vão acontecendo também. Houve uma pandemia aí no meio. Isso fez com que mudássemos em muitos aspectos, entende? Eu falo de morte no meu texto, muito. Né? Tenho uma metáfora que descubro uma doença no meu sangue e a partir disso, não vou dar spoiler, né? Que eu quero muita gente assistindo a gente, mas é quase um gatilho de partida, é algo que é lançado para que estimule eles entrarem na cena também para falarem de suas questões, de suas mortes, de suas doenças, né? A minha doença de 2017 não é minha doença de 2023. Né? Gaia e Bruno não estão mais com a gente. Então, o que Cristina e Lissa traz, né, para esse jogo, para essa contribuição, para contribuir com essa dramaturgia, né? Então, essas vivências me importam muito, porque me constrói como pessoa, me desconstrói como pessoa. E eu acho que a gente está nesse jogo para isso e potencializa muito o nosso jogo. Bacana. Eu não tenho certeza se foi bem isso que você perguntou. Foi sim. Ela vai se inspirando porque eu tô conversando aqui contigo, me vem essas pessoas, me vêm elas na sala de ensaio. E é algo que, por mais que eu falasse aqui, e agradeço o convite da gente poder, acho incrível a gente poder falar sobre as obras locais, né? Rio Preto é artista, né? Rio Preto não está artista. Rio Preto é um polo incrível, é referência no estado, o FIT é referência no país, né? E a gente segue aí o ano todo fazendo arte, né? E fazer arte com essas pessoas, assim, é algo que me movimenta muito, é algo muito rico e que vai reverberar, vai se dar no que a gente vai ver no dia 28 de julho. Murilo, você falou dessa Rio Preto como referência artística, né? Como é que você vê Gal no festival? Como que isso alimenta o grupo? Que tipo de retorno isso traz para o grupo? Depois, vocês já estiveram no festival outras vezes. Qual que é a importância do festival, não só para a cidade, mas também, no caso, para o seu grupo e para os outros grupos daqui? Como é que você vê esse legado, esse retorno, né?
Eu sou uma bicha de Catanduva, né? Eu sou vizinha aqui da cidade, tem 15 anos que eu tô aqui. E o FIT sempre foi uma escola. Rio Preto, hoje a gente tem o SENAC, né? Quanto curso de formação. Mas até então ela sempre foi muito carente da formação artística, né? Então, a nossa criação, assim como vários artistas da cidade que eu troco, são os espetáculos que a gente assistia, os workshops, né? O Sesc, ele cumpre um papel cultural muito grande na cidade, né? O festival, a gente tem Janeiro Brasileiro da Comédia, a gente tem outros festivais aí que movimentam e acabam nos dando a oportunidade de trocar com outros artistas. Então, isso é muito valioso, né? Eu me lembro a primeira vez que vejo Georgette Fadel, que é, para mim, uma musa do teatro, né? E, para além de assistir um espetáculo dirigido com ela, poder entrar numa sala, conversar com essa mulher, fazer exercícios com essa mulher, assim como outros nomes, né? Denise Stoklos, o Márcio Abreu, são pessoas, assim, que em Catanduva eu não tinha acesso. Nós tínhamos um acesso à cultura, sim, porém não se compara, né? Rio Preto, ela tem essa potência. E pra gente, quanto criação, assim como eu estava falando que como ser humano eu vou me montando e me construindo a partir de tudo que vão me trazendo e vão me tirando, quanto criador também, né? Assistir esses espetáculos, que é para além do que gosto e não gosto, mas que tipo de arte que talvez eu quero fazer ou não. Isso daqui eu respeito, mas não é né, minha vontade, meu desejo. Então, por muito assim, e até hoje, o FIT para mim é como uma escola. E eu faço questão de não faltar nas aulas. Eu sou aquele que fica na fila, compra todos os espetáculos. Quando posso, participo das formativas todas, porque nos alimenta, né? O FIT vai e a gente fica. E aí, como volto, né? Rio Preto é um polo cultural de artistas locais incríveis, né? Então, a gente segue criando aqui, a gente segue mostrando. E nem sempre a gente tem um espaço como o FIT, de receber essa visibilidade, né? De pessoas outras que vão te assistir, de estar numa programação ao lado de pessoas tão incríveis, né? Então, a gente sempre que vai se inscrever em alguma coisa, você tem o tal do clipping lá, né? Quem é você nesse rolê? Então, independe de há quanto tempo você está fazendo arte, né? Quais lugares que você se apresentou, o que de fato você está fazendo. Então, sim, estar no FIT é uma possibilidade de potencializar o seu clipping, a sua trajetória, falar, ó, estive selecionado aqui, estive do lado dessas pessoas também, mas, novamente, não diminuindo, pelo contrário, sou extremamente grato e estou muito feliz. Eu acho que dá para perceber, né, que eu estou feliz, empolgado com esse momento, mas a caminhada também é para além, né? Eu não consigo colocar São José do Rio Preto, colocar a arte nessa cidade no FIT. Eu acho que é o maior que nós temos. E isso deve ser entendido, sim, deve ser respeitado, mas seguimos. A arte aqui está para além desses 10 dias. Seguimos. E aí, para além disso também, né, tem uma coisa muito legal que é Cabaré Existência estreia em 2017. Desde então, eu envio esse espetáculo. Eu sou a pessoa... Você escreve? Eu escrevo pro FIT. A gente não teve uma ou duas edições por conta da pandemia, né? Mas fora isso, todo ano, eu sou aquele artista que fala que eu dou trabalho para curadoria. Sou um criador, tenho trabalho, vai lá. Me selecionou? Ótimo. Não selecionou? Mais uma vez, né? E tanto é que foi muito engraçado. Encontrei com o Jorge e falei, vão ter que, né? Agora sim, até que enfim, né? E tô dizendo isso porque talvez não fosse um espetáculo que eu revisitasse nesse momento, se não fosse a oportunidade de estar nessa grade. Porque nos custa fazer teatro, né? Eu trabalho com pessoas que vão ou com Uber para chegar no horário, porque se pegar um busão são 2 horas para chegar na sala de ensaio, né? A arte é para quem? Quão acessível ela é de fato? Por mais que Gal trabalhe com esse pensamento de rede de apoio, nos custa, né? E às vezes não, a gente investe muito para fazer isso, né? A gente tem aquele momento de brilho lá no palco, onde você vai ser remunerado para aquilo, mas você está trabalhando meses de antecedência para que isso aconteça, né? E por muitas vezes eu não tenho como falar, Cris, eu tô pensando em ensaiar de quarta e sexta, de tal hora a tal hora.
porque a Cristina também tem a agenda dela. Não, Cristina, ano passado, estava em 3 produções do Justamente. Eu jogo o Cris, mas assim como Lissa, assim como Andressa, como nós temos as nossas demandas pessoais, nós temos as nossas demandas profissionais e todas elas custam. E por vezes a gente vai fazer escolhas aonde a gente está sendo remunerado. Claro. Porque é o nosso ofício. Nós somos artistas, né? Então é justo a gente ser remunerado por isso. Só que a realidade do artista é que nem sempre isso acontece. Né? Cabaré Existência, ele teve pouquíssimas apresentações lá atrás. Em 2019, a gente é contemplado pelo Nelson Seixas. E aí a gente resgata o trabalho para fazer 5 apresentações em lugares descentralizados da cidade, que foi incrível. Mas por quê? Justamente porque a gente está conseguindo pagar os artistas com isso. Entendi. Gal, ele é um coletivo de pesquisa que nem sempre ele está conseguindo remunerar, né, os seus artistas. Por isso que tá todo mundo fazendo N coisas, a gente tem um afeto que nos une também, uma identificação com a linguagem, mas talvez isso linke, né, a importância do feat, sim, maravilhoso, mas eu ainda quero pensar que a gente, quanto artista, consiga estar mostrando os nossos trabalhos todo ano, sendo remunerado o ano todo. E para além de Rio Preto, né? Porque também fica pesado para a cidade. Só a cidade ter que bancar, que a gente possa voar e que o FIT seja uma oportunidade de alcançar outros voos também. Murilo, você acompanha o FIT há 15 anos. Isso. Você consegue traçar algum tipo de... como que eu posso dizer? De marcações temporais que FIT era há 15 anos atrás, ou o tipo de linguagem que o festival trazia com mais veemência, depois de 10 anos, agora, e onde você gostaria que o FIT estivesse daqui para frente? É interessante, né, a gente pensar nisso. Eu chego em Rio Preto há 15 anos e acompanhava o FIT pela TV, né? O que está acontecendo isso em Rio Preto, sou de uma cidade vizinha, né? E me lembro do Vertigem ocupando igrejas e hospitais e não tá aqui. E daquilo, já fazendo teatro na cidade, mas de uma outra forma, né? Em Catanduva, como aquilo me estimulava. Eu falava, gente, eu queria estar nesse espaço. Mas era muito novo, minha mãe não deixava vir para Rio Preto, né? E aí, quando tô aqui de fato, eu chego aqui numa edição incrível, 2009, talvez, 2008, acho que é isso. Mas uma edição incrível e é a primeira vez que eu vejo tantos espetáculos que vivo o FIT, né? Então, eu tenho uma sensação até física daquilo acontecer, porque me arrepiava, me emocionava. E só que eu era outra pessoa também. Uhum. Era um menino chegando num parque de diversão pela primeira vez, né? E participando ao longo dos anos, assim, o como tem coisas que vai te atravessando e te apresentando possibilidades, né? Como eu disse, venho de uma realidade sem formação aqui. Eu não saí para estudar teatro. O teatro teve comigo e eu fui investigando e trocando com as pessoas que estavam próximas, procurando outras pessoas. Sou muito grato a um programa do Estado que hoje se chama Qualificação em Artes, mas é o antigo Ademar Guerra. Olha, é verdade. Então, desde 2012, eu participo do Qualificação em Artes, que nos traz profissionais do teatro da capital. Uma vivência aqui com o grupo, né? Isso, para essa vivência, para esses encontros. E isso foi me estimulando pela troca, né? Mas algo que eu percebo, assim, FIT num excelente momento, FIT numa troca de gestão, que inclusive foi uma edição que eu participei, foi a primeira edição que Gal participa. E eu falo, gente, que felicidade estar no FIT, mas foi um FIT que por N questões ele não foi tratado com o respeito que ele merecia, né? Então, tem questões de verba, tem questões de gestão, mas foi um FIT que eu quase achei que o festival pudesse perder seu brilho. Mas assim como a gente, né, a sua capacidade de se reerguer ainda mais forte. E a edição passada, né, essa retomada depois desse período horroroso que a gente viveu, né, estar vivo, assim, o como é potente. Mas falando desses lugares, para mim é muito visível, e aí eu acho que é uma questão na arte mesmo, né, o quanto a gente tem olhado e pensado na importância de determinadas corpas estarem em cima do palco. A edição passada, eu tenho algumas amigas que estiveram aqui, né, que elas falaram que era FIT, Festival Internacional das Travestis, porque nunca houve tanto corpo trans participando da programação, né? Assim como
Em edições passadas, você vê a Pretitude mais forte. E a Pretitude começou a fazer teatro agora? Não, tava lá. As manas, os corpos dissidentes que eu tô falando, começaram a fazer teatro agora? Não. A gente ganha um edital mais recentemente, sim. Eu acho que o olhar para isso, para essas corpas, para essas vivências quanto possibilidade criativa, é mais recente. É verdade. Né? Esse interesse, inclusive, ele é mais recente, mas sempre estivemos lá. E nem sempre esse espaço foi nosso. Cabaré Existência está há 5 anos tentando entrar no festival e entrar agora, eu acredito que é também um pouco por conta olhar. disso, né? Dessa resistência que está lá, esse espaço vai ser nosso também, mas algumas pessoas vão precisar recuar para que outras avancem, entendeu? Não dá pra gente ter esse olhar de que somos iguais, porque as oportunidades não são as mesmas, né? É uma questão artística, mas é uma questão que você chega, você já é lido de certa forma. E o preconceito, ele é estrutural, ele tá aí, inclusive, na arte, né? Então, para mim, eu acho que uma das grandes vitórias do FIT é ir se limpando, talvez, desses preconceitos que são enraizados. Não responsabilizo ninguém a não ser um sistema, mas agradeço por estar vendo tanto corpo dissidente na programação e que seja assim cada vez mais. Então, isso, para mim, é uma vitória, é o que me faz mais feliz nesse momento. Murilo, a gente está se encaminhando para o fim da nossa entrevista. Tava adorando. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o GAL daqui para frente. A gente já entendeu o que mobiliza o grupo, né? As temáticas que vocês gostam de abordar e o jeito que vocês gostam de falar. Mas quais são os novos caminhos? No que vocês estão pensando, trabalhando? Que GAL vem aí para frente? Ai, que legal, né? Eu trabalho muito com demanda, né? Eu sou essa pessoa, quanto arte educador também, a gente tem os nossos calendários do que a gente precisa trabalhar em sala, e eu vou dando os meus cheques. Vamos fazendo isso para tentar manter de alguma forma a saúde mental, senão a pessoa dá uma surtada também, né? E a nossa atenção, ela tá voltada agora para essa reestreia do Cabaré, né? Como eu te disse, logo que soubemos da seleção, e fiquei muito feliz, e fico muito feliz de ver amigos muito queridos na programação também. Ver Gisele nessa programação, para mim, é de uma valia tão grande que me emociona, sabe? E são pessoas que, como eu estava conversando contigo antes de ligar a câmera, sou de Catanduva, vou desviar um pouquinho, mas eu chego lá. E Catanduva tinha um festival de teatro muito bacana, que era o Festec. Hoje esse festival não acontece mais, mas era um festival muito potente que recebiam pessoas do estado, artistas do estado, e a gente recebia gente de muito lugar. E era impressionante como o Rio Preto nos chamava a atenção. Né? Eu sou cria de Rick Mattioli, o primeiro diretor que eu trabalhei aqui, e que muito do que eu faço vem das provocações de Rick, de desenhos de cena, de iluminação, né? Jorge Vermelho levava seus trabalhos para lá, a gente ficava deslumbrado com aquilo, né? E Gisele eu conheci na cena, Gisele assim como Lansone, isso, né? assim como Beta Cunha, né? Pessoas que eu falo, gente, deusas, né? Deusas do teatro, pessoas que não tem como desver aquilo. A primeira vez que eu vejo Beta Cunha na cena, eu consigo te descrever aqui, assim como Gisele Lansone, né? E estar com essas pessoas fazendo arte na cidade é muito importante, né? Então, sou grato a todas as pessoas que trocam e que me formam de alguma forma. Né? Mas voltando, para além dessas demandas, né? Voltar com o Cabaré é muito mergulhar nisso. E é novo de novo, né? É novo de Porque novo. vocês vão ter que... São novos atores, né? Novos criadores, e o espetáculo se refaz. Então é um novo trabalho, né? Sim, eu fico muito feliz com isso, mas também nos estimula o movimento, né? E até quanto responsável dessa criação, o quanto acolho Cristina e Lissa nesse outro momento, não que para Gael e para Andressa mas eles já tiveram a experiência da estreia, da circulação, né? Já estiveram lá, então as modificações que vão se dar é a partir dos seus desejos, né? Como que Lissa e Cristina abrem as portas desse cabaré junto com a gente. E confesso que tem sido lindo. Tudo que tem sido chegado tem sido muito maravilhoso. Então, acho que o próximo passo é apresentar o nosso melhor agora no dia 28, sabe? Sentir prazer com isso, né? Que não seja um momento de tensão, quanto
em tantas vezes a gente mexe com algumas coisas que nem sempre são prazerosas, né? Falar da gente nem sempre é prazeroso, mas o como a gente transforma isso em outra coisa. Então, daqui para frente, eu acho que assim como na minha vida, eu tô muito aberto para o que chega até nós. E eu boto fé que essa apresentação pode nos trazer muita coisa. E não falo de convites, mas de desejo. Isso não foi falado, ou agora quero falar disso, né? Desse momento que me interessa é mergulhar nesse cabaré para abrir as portas dele para todo mundo que estiver lá com a gente, dia 28. Bom, fica o convite então para todo mundo aí, né, Murilo? Essa edição do Primeiro Ato fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Para conferir a programação completa do festival, só acessar o site fitriopreto.com.br. Eu fico por aqui e volto em breve com mais informações sobre a Maratona Teatral Rio Pretense. Obrigado pela companhia, obrigada pela audiência e até o próximo programa.